O caso de hoje é sobre um pastor que teve um relacionamento extraconjugal com uma de suas fiéis. E eu garanto que isso não foi o pior que ele fez. Além disso, ele quase saiu impune de todo o horror que ele cometeu. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Nathalie Melo de Salas Ruiz nasceu no dia 28 de setembro de 1997, em Córdoba, um dos 32 departamentos que compõem a República da Colômbia. Foi nesse lugar que a pequena passou a sua infância, crescendo ao lado de seus dois irmãos, Fernanda e Josué. Ela era filha do casal Edwin Salas e Claribel Ruiz de la Frontera. O Edwin, pessoal, era conhecido por ganhar a vida como vendedor ambulante, enquanto a Claribel era uma professora muito querida na cidade e em toda a região. O casal tinha uma relação muito próxima e era fiel aos princípios da igreja evangélica, uma devoção que transmitiram aos filhos, sempre frequentando a igreja Cristo é a Rocha, situada no bairro Canta Clara de Monteria. Essa congregação era liderada pelo pastor evangélico Carlos Andrés Querrada Santos, que era um homem muito respeitado em toda a região. Desde muito jovem, a Nathalie demonstrou uma grande paixão por ensinar, assim como a sua mãe. Ela costumava acompanhar inclusive a mulher nas escolas que ela dava aula e até ajudava a sua mãe a corrigir provas e trabalhos dos seus alunos. Além do seu interesse por ensinar, a Nathalie também tinha inclinações musicais. Ela fazia parte do coro jovem da igreja, cantava e tocava vários instrumentos. Em 2016, quando a jovem estava com 19 anos e havia começado seus estudos superiores para obter um diploma em matemática na Universidade de Córdoba, ela conheceu um rapaz chamado Miguel Arturo Rosso. Ele era um soldado da Brigada do Exército Nacional e ela iniciou um relacionamento escondido com esse rapaz, tá? Os pais dela não sabiam de nada. O relacionamento, gente, perdurou por vários meses de forma online, sem que a família da jovem desconfiasse de nada. E na verdade, se descobrissem, eles jamais aprovariam, pois o Miguel não era da igreja e para a família da Nathalie, ela só podia se relacionar com pessoas da sua congregação. Mas agora chegamos no dia 29 de novembro de 2016. Aquela data, pessoal, começou como um dia normal, com uma rotina normal na vida da família da Nathalie. As coisas começaram a ficar estranhas quando a jovem não retornou para casa no final do dia. E isso por si só já deixou os seus pais super preocupados. Afinal de contas, a Nathalie era uma menina da igreja, criada com disciplina e bons costumes. Ela jamais passaria a noite fora de casa, ainda mais sem avisar os seus pais. Preocupados, os pais da jovem começaram uma busca intensa, passando por todos os lugares que a Nathalie costumava frequentar, mas ela não estava em nenhum deles. Quando perguntaram aos seus colegas da universidade, um deles, sem saber que revelaria um segredo da garota, comentou que provavelmente ela estaria com um namorado, surpreendendo toda a família. Os familiares então começaram a reunir informações com os amigos mais próximos da Nathalie para tentar descobrir quem era o namorado, né? E eles descobriram que o seu namorado se chamava Miguel e era soldado. Foi então que os pais da garota, acompanhados pelo pastor Carlos, em quem eles confiavam plenamente, decidiram ir até a Brigada do Exército em Monteria. Lá eles conversaram com um dos superiores, mas como não tinham informações sobre o jovem, eles não conseguiram obter nenhum dado específico. Eles até tentaram conseguir o número de telefone do rapaz ou de algum familiar dele, mas ninguém forneceu nenhuma informação sobre esse suposto namorado da Nathalie. Durante 4 dias, a família da jovem continuou a buscar por ela. O pastor parecia muito preocupado e disposto a ajudar, só que no 5º dia de buscas, ele se desculpou com a família e abandonou a busca, alegando que tinha um compromisso em outro município. Vazou, viu, gente?
Infelizmente, no dia 3 de dezembro de 2016, o corpo sem vida da Nathalie foi encontrado no norte de Monteria, em um lago de oxidação, que é um reservatório artificial onde são armazenadas águas residuais para tratamento de esgoto. Não apenas a sua vida havia sido tirada, mas segundo o laudo do médico legista, ela havia sofrido abuso íntimo. A mídia também informou que após toda a crueldade, o agressor apertou o seu pescoço até que ela não conseguisse mais respirar e o seu coração parasse. Depois disso, seu rosto ainda foi desfigurado. Os investigadores acreditavam que ela tinha sido vítima de várias pessoas devido à natureza dos seus ferimentos. No entanto, a investigação estava apenas no começo e ainda tinha muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Enquanto isso, os agentes de segurança preferiam não divulgar os detalhes da investigação. A família pessoal da Nathalie rapidamente responsabilizou o suposto namorado desconhecido da filha pela sua morte. E o Miguel virou o principal suspeito no caso. A polícia então localizou o rapaz e ele foi encaminhado para a delegacia para prestar o seu depoimento. Segundo o seu depoimento, eles estiveram juntos no dia 29 de novembro, que foi o primeiro encontro do casal oficial. Antes disso, eles só conversavam pela internet. Ele contou que os dois começaram a trocar mensagens em agosto daquele ano e após 3 meses de conversas virtuais, decidiram se encontrar pessoalmente. Ele disse aos oficiais com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos que quando abraçou a Nathalie, tudo valeu a pena. Ele afirmou que durante 4 dos 5 dias em que a família acreditou que ela estava desaparecida, a Nathalie realmente estava com ele, vivendo uma linda história de amor. Eles passearam, compartilharam momentos juntos e a Nathalie até o acompanhou ao batalhão para visitar um amigo doente. Ele relatou que os dois ficaram juntos até o dia 2 de dezembro, depois que ele a levou até o ponto do ônibus que a levaria para casa. Antes de se despedir, ele pediu para que ela o avisasse quando chegasse e lhe deu o telefone da sua mãe, pois o seu celular havia quebrado. Ele disse que esperou por essa ligação durante muitas horas, mas ela nunca entrou em contato novamente, nem por telefone, nem pelas redes sociais. Embora a família da Nathalie e as autoridades não acreditassem nem um pouco na história do Miguel, rapidamente surgiram evidências que o isentaram de toda essa suspeita. 2 funcionários de um restaurante da cidade que assistiam às notícias na televisão reconheceram a jovem nas imagens exibidas e contataram a família. Eles verificaram os registros das câmeras de segurança e confirmaram que a jovem esteve no local na noite do dia 2 de dezembro. E detalharam que ela comprou comida para a viagem e estava na companhia de um jovem. Eles acrescentaram que ambos se comportavam como um casal, ou pelo menos como amigos muito próximos. Eles estavam muito próximos mesmo, sabe? Quando os investigadores obtiveram as gravações, eles confirmaram que, de fato, a Nathalie esteve no restaurante entre 11 e 11h30 da noite e estava lá com um estranho, ninguém sabia quem era aquele cara. O vídeo deixou claro que o Miguel não foi a última pessoa a vê-la com vida. Assim, o rapaz foi liberado e saiu do radar da investigação. A partir deste momento, os detetives se concentraram nas gravações para identificar o rapaz que estava com ela, que com certeza seria suspeito, de tudo isso que aconteceu. E foi aí que eles conseguiram descobrir que o cara era um motorista de mototáxi chamado Angel David Sanches Tordesilha, de 18 anos. Além disso, a polícia analisou os registros do celular da Nathalie e fez um cruzamento de chamadas e mensagens, o que permitiu determinar que a garota havia trocado mensagens com um outro sujeito, um homem chamado Enio Penha Erata, de 46 anos, que aparentemente trabalhava como comerciante. Os investigadores conseguiram juntar todas essas peças graças a uma testemunha-chave chamado Francisco Romero Pacheco, um jovem com limitações de fala e audição, mas que presenciou alguns eventos que o deixaram totalmente chocado e com muito medo. Através da sua linguagem de sinais, ele forneceu informações valiosas para essa investigação. Segundo seu depoimento, na madrugada do dia 3 de dezembro, quando voltava do trabalho, ele viu o que estava acontecendo nas proximidades da lagoa de oxidação onde o corpo da Nathalie foi encontrado. Ele disse que enquanto um dos homens agredia a Nathalie,
o outro o alertou sobre a sua presença e o intimidou com uma arma. Apesar da ameaça, o Francisco conseguiu correr, ele deu no pé e se escondeu, conseguindo ainda ver quando os homens atingiram a Nathalie no rosto com a tampa de um bueiro. E após isso, tiraram a sua vida e jogaram o seu corpo no local e fugiram. Esse detalhe da tampa do bueiro foi crucial para a investigação, porque eles sabiam agora de onde vinham os ferimentos no rosto da jovem. Bom, graças às gravações de vídeo e uma identificação fotográfica, o Francisco conseguiu identificar plenamente os homens, resultando na prisão deles em março de 2017. O Ângelo foi capturado em sua casa no bairro Nueva Jerusalém, em Monteria, enquanto o Enio foi preso em sua residência no bairro San Antero, no município de San Pelayo. Durante a audiência de medidas cautelares realizada na Sala 4 do Palácio de Justiça de Monteria, o promotor de justiça da Seção 4, Héctor Castilla Plaza, os acusou de feminicídio qualificado e de violência íntima qualificada. Apesar de ambos os detidos não terem admitido as acusações, o juiz responsável pela audiência de custódia ordenou a prisão preventiva deles na penitenciária Las Mercedes, em Monteria. Foi então que se soube que os dois homens trabalhavam como mototaxistas, um em Monteria e o outro em San Pelayo. Embora os dois supostos responsáveis pela morte da Nathalie estivessem atrás das grades, a investigação não foi encerrada. E no dia 6 de abril de 2017, o diretor seccional da promotoria de Córdoba, Ivan Marques Barrios, informou oficialmente que a investigação ainda não estava concluída, nem pela polícia e muito menos pela promotoria, pois haviam mais pessoas envolvidas na morte da jovem. Ele afirmou que o caso partiu o coração de toda a comunidade de Córdoba e que eles estavam empenhados em buscar um desfecho conclusivo para aquilo tudo. E garantiu ainda que havia pelo menos outros 2 suspeitos na mira da polícia. A próxima informação impactante sobre o caso surgiu apenas alguns meses depois, em 18 de setembro de 2017, quando o primeiro Tribunal Criminal de Monteria enviou Carlos, o pastor da igreja evangélica Cristo é a Rocha, para a prisão, após a sua ligação com a investigação a partir do relato de uma testemunha. O impacto desse anúncio foi imenso, já que o detido era o guia espiritual da família e até havia ajudado na busca pela jovem. Coincidentemente, no dia em que o corpo foi encontrado, ele havia deixado a cidade sem dar explicações. Ele ajudou durante toda a busca, mesmo menos quando encontraram o corpo, o que era muito estranho. Logo após, foi revelado que durante os depoimentos prestados aos investigadores, a irmã da Nathalie e alguns amigos afirmaram que a estudante e o religioso que era casado, tinha filhos e pregava contra a infidelidade, mantinham uma suposta relação romântica. Ou seja, o pastor da igreja tinha um relacionamento extraconjugal com uma de suas fiéis. O pastor fez a Nathalie prometer que sob nenhuma circunstância ela comentaria sobre o relacionamento dos dois. E é claro que o Carlos se declarou inocente e sua defesa apresentou uma testemunha que afirmou que no dia 3 de dezembro de 2016 ele estava em um município chamado El Salado, participando de uma atividade religiosa. Apesar disso, a promotoria o apontou como o mandante do crime. O motivo, aparentemente, seria os ciúmes. Ele teria descoberto que a Nathalie estava namorando um cara, que era soldado, e ele não queria dividir a sua fiel com outro homem. Ele queria ela só para ele. Quando o primeiro juiz criminal anunciou que ele seria enviado para a prisão, pois representava um perigo para a sociedade, o pastor colocou as mãos sobre o peito e declarou que não era culpado, enquanto do lado de fora do Palácio da Justiça, um grande número de fiéis se reuniu demonstrando seu descontentamento com o destino do seu líder religioso. Todos protestavam e pediam para soltar o pastor. A morte da Nathalie já havia se tornado um evento emblemático que chegou ao Conselho de Monteria, levando à promoção de uma política pública municipal que buscava enfrentar o feminicídio. Graças a isso, a partir do dia 3 de dezembro de 2017,
quando completou 1 ano da sua morte, foi institucionalizado o Dia contra o Feminicídio em Monteria. Só que a justiça estava longe de ser feita, tá? E o primeiro golpe para a família da Nathalie aconteceu em dezembro de 2018, quando 2 dos envolvidos no caso, o Angel e o Enio, foram liberados devido à expiração dos prazos, ou seja, os prazos estabelecidos por lei para realizar todas as investigações e para o Ministério Público apresentar a denúncia não foram cumpridos. A segunda decepção veio em fevereiro de 2019, quando o Tribunal Criminal do Circuito de Monteria emitiu um julgamento de absolvição em favor do pastor. E isso foi um grande erro, tá? Mas vocês vão entender daqui a pouco o porquê. A defesa do religioso, gente, liderada pela advogada criminalista Maria Teresa Humanes, conseguiu provar que o Carlos estava fora da cidade no dia do crime. Embora a promotoria tenha apelado dessa decisão, eles não tiveram sucesso e o pastor foi liberado. Em fevereiro de 2021, a segunda instância da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Monteria analisou o caso, que levantou muitas e muitas dúvidas. O depoimento da testemunha ocular Francisco foi totalmente inconsistente, pois ele não utilizou a língua de sinais oficial, mas sim uma mistura de sons e gestos. A lentidão do processo legal e a liberação dos envolvidos geraram também desconfiança nas instituições responsáveis pela proteção da sociedade. Assim, a comunidade se mobilizou para exigir justiça, realizando marchas, vigílias e manifestos por todo o país, destacando a importância de enfrentar a violência contra as mulheres e clamando por justiça. Eles queriam justiça pela Nathalie. E finalmente, essa tão esperada justiça chegou, mas a família da jovem teve que aguardar quase 7 anos. O Angel e o Enio foram levados a julgamento, mesmo enfrentando o processo em liberdade devido ali ao benefício da extinção de prazos. Durante o julgamento foram apresentadas inúmeras evidências coletadas pelos investigadores, que confirmaram que ambos eram os autores materiais do crime, embora a autoria intelectual permanecesse desconhecida. Só que assim, a participação dos dois era irrefutável, já que eles tinham conseguido coletar DNA do corpo da vítima e o DNA batia com o dos dois caras. A declaração da Procuradoria-Geral da Nação indicou que os eventos ocorreram no dia 3 de dezembro de 2016, próximo à lagoa de oxidação ao norte da cidade de Monteria, onde a Nathalie foi vítima de violência íntima e a sua vida foi ceifada. Ao analisar todas as provas, o Ministério Público considerou que os acusados tiraram a vida da jovem apenas por ela ser mulher e supostamente ter relações com ambos, como se fosse uma espécie de traição, sabe? Aparentemente ela estava tendo um relacionamento com os dois caras, eles descobriram e não gostaram. Isso foi o que a promotoria apresentou. A testemunha principal, o Francisco, confirmou por meio de um intérprete de língua de sinais que os dois acusados agrediram a Nathalie. Ele viu isso. E os advogados de defesa tentaram até desacreditar a testemunha devido às suas limitações, só que não deu certo, tá? O juiz criminal do circuito de Monteria, Edwin Rodello, validou os depoimentos da testemunha ocular e aceitou todas as provas como válidas. No dia 3 de março de 2023, Angel David Sanches, de 25 anos, e Enio Penhata, de 53 anos, foram condenados a 43 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de feminicídio qualificado em concurso heterogêneo com acesso carnal violento. O que não foi esclarecido neste julgamento foi como esses homens conheceram a Nathalie e como ambos concordaram em realizar essa emboscada e tirar a sua vida. O que era muito estranho, né? Porque segundo a promotoria, os caras estavam sendo traídos, ela estava tendo uma relação com os dois. Então assim, era para eles terem raiva um do outro, concorda? Não para eles se juntarem e darem um fim na mulher, se essa realmente fosse a explicação. Todos acreditavam, na verdade, que aquele crime era a mando do pastor. Só que o pastor já tinha meio que sido absolvido, né? Mas, gente, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Calma aí que vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, os rapazes foram para a prisão de La Mercedes, em Monteria. E a defesa dos réus recorreu da decisão da prisão, o que significou que o processo continuaria dependendo da decisão do Tribunal Superior de Córdoba. 4 meses depois, o caso voltou a ser notícia
após a prisão do pastor evangélico Carlos, no dia 13 de julho de 2023, por membros da Polícia Metropolitana de Monteria. E isso aconteceu por um outro crime que não tinha nada a ver com o crime da Nathalie, tá? A captura ocorreu em sua residência e ele foi levado às celas da Procuradoria sob rigorosas medidas de segurança, conforme o relatório oficial. Ele ficou conhecido como o Pequeno Pastor e foi vinculado novamente ao crime da Nathalie e por isso foi colocado à disposição do 5º Tribunal Criminal Municipal. Dessa vez ele estava sendo acusado de abuso íntimo agravado contra uma menor. O incidente ocorreu no dia 1º de junho de 2022, na mesma casa onde a sua igreja funcionava, no bairro Canta Claro, em Monteria. Nesse local, o religioso tentou forçar intimamente uma adolescente de 16 anos que o ajudava nas atividades da igreja, em que ele atuava como líder espiritual. De acordo com a investigação, o acusado realizou toques libidinosos e outros atos humilhantes contra a jovem, chegando finalmente às vias de fato, ao qual a vítima resistiu e lutou para que não acontecesse. Também foi revelado que o homem havia convidado a jovem para um hotel e que os fatos vieram à tona quando um parente da menor descobriu e informou a avó dela, que rapidamente denunciou tudo às autoridades. Apesar das evidências que o incriminavam, Carlos André Querrada Santos, de 41 anos na época, recusou-se a aceitar as acusações. Contudo, após as audiências de custódia e a apresentação de provas pela promotoria da atenção a vítimas de abuso íntimo, o 5º Tribunal Criminal de Monteria impôs uma medida cautelar contra ele, devido à gravidade do crime e visando a proteção da integridade da vítima. Por sua vez, a diretora da Procuradoria de Córdoba, Cindy Tatiane Vargas Tapia, afirmou que as evidências eram conclusivas para solicitar a prisão. Parece que tinha DNA, tá, gente? Toda essa reviravolta aconteceu agora no final de junho de 2024, então as investigações ainda estão em andamento. As autoridades estão apurando todas as evidências e acreditam que esse novo crime pode denunciar um comportamento sistemático do pastor. Os investigadores acreditam que desta vez conseguirão reunir mais provas para incriminá-lo pela morte da Nathalie, além de, claro, mantê-lo atrás das grades pelo que ele fez com a menina de 16 anos. Sinceramente, eu não consigo parar de pensar em uma coisa sobre esse caso e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Se lá atrás a polícia tivesse conseguido provar o envolvimento do pastor na morte da Nathalie, não haveria agora uma segunda vítima. E, gente, o cara basicamente se livrou uma vez aí de passar o resto da vida atrás das grades e ao invés dele aproveitar essa chance e ser uma pessoa melhor, ele foi lá e cometeu outro crime. Às vezes eu me pergunto, sério, será que esses predadores sexuais têm salvação? Sinceramente, a impressão que eu tenho é que se faz uma vez, vai fazer sempre. E o pior, neste caso, ele era um líder religioso e tinha a confiança de toda a comunidade. As pessoas deixavam crianças com ele, achando que estariam seguras. É bizarro, para não dizer outra coisa, né? Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.